O sol de agosto nascia preguiçoso sobre os morros de Pouso Alegre, tingindo de laranja as telhas de barro das casinhas simples que se espalhavam pelo vale. O ar seco carregava o cheiro de terra rachada e fumaça de fogão a lenha, misturado ao aroma fraco de café coado que vinha das cozinhas onde as mulheres já preparavam o desjejum. Era 1952 e a seca castigava Minas Gerais com uma crueldade que os mais velhos diziam não ver há décadas. As plantações murchavam, o gado emagrecia e as famílias rezavam toda a noite pedindo chuva que teimava em não vir. Teodoro Evangelista acordou antes do galo cantar, como fazia todos os dias desde que enterrara sua Marieta 3 anos antes. O colchão de palha rangia quando ele se levantou, e seus pés descalços tocaram o chão frio de cimento queimado. Pela fresta da janela, viu os 2 filhos ainda dormindo no quartinho ao lado, Joaquim, de 12 anos, e a pequena Dulce, de apenas 7. O menino abraçava a irmãzinha, protegendo-a do frio da madrugada com o próprio corpo magro. Teodoro sentiu o peito apertar. Quantas vezes acordara assim, sozinho, desejando que Marieta estivesse ali para dividir o peso de tudo. Ele acendeu a lamparina e caminhou até a cozinha. O fogão a lenha ainda guardava brasas da noite anterior. Colocou mais 3 gravetos, assoprou até as chamas pegarem e pôs a chaleira de água para ferver. Tinha um punhado de pó de café no pote de barro, o suficiente para mais 2 dias se fizesse fraco. Na despensa, sobravam 2 quilos de farinha de milho, meio quilo de feijão e uma lata de banha de porco quase vazia. Era o que restava até conseguir vender os últimos sacos de milho que tinha guardado no paiol. Teodoro vestiu a calça remendada, a camisa desbotada de trabalho e calçou as botinas gastas que Marieta lhe dera de presente no último aniversário dele, pouco antes de adoecer. Ele sempre as usava com cuidado, como se fossem feitas de ouro. Amarrou o chapéu de palha na cabeça, pegou o saco de estopa com 3 sacos menores de milho dentro e saiu para a madrugada fria. A charrete estava parada ao lado do rancho e o velho cavalo Canela dormia em pé, orelhas caídas. Teodoro acariciou o pescoço do animal. Vamos lá, velho amigo, mais um dia de luta. A estrada de terra batida que levava à vila estava empoeirada e cheia de sulcos deixados pelas últimas carroças que passaram. O céu clareava devagar, revelando as montanhas ao longe, azuladas e silenciosas. Teodoro guiava Canela com mãos firmes mas gentis, ouvindo apenas o barulho das ferraduras batendo na terra seca e o ranger das rodas de madeira. Ele pensava em quanto precisava conseguir pelo milho. 5 cruzeiros o saco seria suficiente para comprar farinha, feijão, um pouco de carne seca e talvez, se sobrasse, um caderno novo para Dulce, que adorava desenhar. Quando chegou à pracinha central de Pouso Alegre, o movimento já começava. Algumas mulheres conversavam na porta da igreja, benzendo-se antes de seguir para suas tarefas. O sino da torre deu 6 badaladas. O mercadinho do seu Zé Augusto abria as portas, e a padaria do seu Joaquim soltava pela chaminé uma fumaça branca que trazia consigo o cheiro maravilhoso de pão fresco assando. Teodoro sentiu o estômago roncar. Havia comido apenas um pedaço de broa no café da manhã, para deixar mais comida para os meninos. Ele desceu da charrete, amarrou Canela no tronco da figueira velha, que ficava no centro da praça, e pegou um dos sacos de milho para levar até o mercadinho. Foi então que viu, sentada no meio-fio de pedra, em frente à padaria, havia uma menina. Não devia ter mais que 7 anos, a mesma idade de Dulce. Seus cabelos castanhos estavam despenteados, cheios de nós, e o vestidinho azul que usava era tão remendado que mal dava para saber qual era a cor original. Os pezinhos descalços estavam rachados e sujos de terra, as perninhas finas como gravetos.
Mas o que partiu o coração de Teodoro foram os olhos da criança. Olhos grandes, castanhos, fixos na vitrine da padaria onde os pães quentinhos eram colocados em cestos de vime. E as lágrimas, lágrimas silenciosas que escorriam pelas bochechas magras, enquanto ela apertava as mãozinhas contra a barriguinha, tentando calar a dor da fome. Teodoro largou o saco de milho ali mesmo, no chão, e caminhou até a menina. Seus passos eram lentos, cuidadosos, como quem se aproxima de um passarinho ferido, com medo de assustá-lo. Ele se abaixou ao lado dela, e a criança ergueu os olhos, olhos assustados, mas também esperançosos. "Oi, pequena", Teodoro disse com voz suave. "Cê tá bem?" A menina não respondeu. Apenas olhou de novo para a vitrine da padaria, e uma lágrima maior caiu do queixinho dela. Teodoro seguiu o olhar da criança e viu o que ela via: pães dourados, rosquinhas de polvilho, broas ainda fumegantes, um banquete para quem não tinha nada. "Cê tá com fome?" Teodoro perguntou, embora já soubesse a resposta. A menina fez que sim com a cabeça. Os lábios tremeram, e então, com a voz tão baixinha que Teodoro mal conseguiu ouvir, ela sussurrou: "Fome, moço. Só queria um pedacinho de pão." Aquelas palavras, tão simples, tão honestas, tão carregadas de dor pura, atravessaram Teodoro como um raio. Ele viu nos olhos daquela criança desconhecida os olhos de sua própria filha. Viu a fome que ele mesmo sentia. Viu todos os dias em que Marieta dividira o prato dela para que as crianças comessem mais. Viu a injustiça cruel de uma criança chorar por um pedaço de pão enquanto o mundo seguia girando indiferente. E algo dentro dele se quebrou. Teodoro Evangelista, homem de 47 anos, fazendeiro pobre, de mãos calejadas e costas curvadas de tanto trabalhar, caiu de joelhos ali mesmo, na terra batida da pracinha. Suas pernas simplesmente cederam sob o peso da compaixão que inundou seu peito. Ele puxou a menina para um abraço apertado e chorou. Chorou como não chorava desde o enterro de Marieta. Chorou pela criança, por seus filhos, por todos os famintos do mundo. Chorou porque era humano e porque naquele momento a dor daquela menininha era também a sua dor. "Cê não vai ficar com fome não, minha filha", ele disse entre soluços, segurando o rostinho sujo da criança entre suas mãos grandes e ásperas. "Cê não vai não. Eu prometo. Eu prometo." Ao redor deles, as pessoas começaram a parar. Dona Sebastiana, que vendia hortaliças na barraca ao lado, largou os maços de couve e levou a mão à boca. Seu Joaquim, o padeiro, saiu de dentro da padaria ainda com o avental cheio de farinha. Duas senhoras que conversavam na porta da igreja se aproximaram. Um tropeiro, que passava puxando sua mula, parou para ver o que acontecia. E todos viram a mesma cena. Teodoro Evangelista, conhecido por todos como homem trabalhador e honesto, ajoelhado no chão, abraçado a uma menina de rua, chorando como se o mundo estivesse acabando. "Teodoro?" Seu Joaquim se aproximou, confuso. Que houve, homem? Quem é essa menina?" Teodoro ergueu o rosto molhado de lágrimas e olhou para o padeiro. Ela tá com fome, seu Joaquim. Tá chorando por um pedaço de pão." Seu Joaquim olhou para a criança, depois para Teodoro, e algo se moveu em seu rosto. Ele voltou para dentro da padaria, sem dizer palavra. E quando retornou, trazia um pão inteiro, ainda quente, e um copo de leite. Ajoelhou-se ao lado de Teodoro e ofereceu para a menina. "Toma, pequena, come devagar, tá bom?" A menina pegou o pão com as mãozinhas trêmulas e o levou à boca. A primeira mordida foi desesperada, mas então ela seguiu o conselho e começou a mastigar devagar, saboreando cada pedacinho como se fosse o alimento mais precioso do mundo. As lágrimas continuavam caindo, mas agora eram lágrimas de alívio. "Como se chama?" Teodoro perguntou gentilmente. "Aparecida."
A menina respondeu entre uma mordida e outra. Aparecida dos Santos. E seus pais, Aparecida? Cadê seus pais? O rostinho da menina se fechou e ela abaixou os olhos. Morreram. Do tifo. Faz uns 3 meses. Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno grupo que se formara ao redor. Todos sabiam do surto de tifo que devastara o povoado de Santa Rita, a 3 léguas dali. Dezenas de pessoas tinham morrido. Famílias inteiras foram varridas pela doença. Mas ninguém falava muito sobre o que acontecera com as crianças que ficaram órfãs. E você tá sozinha? Dona Sebastiana perguntou, a voz trêmula. Aparecida fez que não com a cabeça. Tem outros. Tem a Joana, o Dito, a Maria Clara. São 7. A gente fica no galpão velho, lá perto do rio. 7 crianças. 7 crianças órfãs, vivendo num galpão abandonado, passando fome, sem ninguém para cuidar delas. A informação caiu sobre todos como uma pedra. Como era possível que aquilo estivesse acontecendo ali, tão perto, e ninguém soubesse? Ou pior, todos sabiam, mas fingiam não ver. Teodoro sentiu algo queimar dentro do peito. Não era raiva, era determinação. Ele se levantou, ainda segurando a mão de Aparecida, e olhou ao redor para os rostos que o observavam. Gente, ele disse, a voz rouca, mas firme. A gente não pode deixar isso acontecer. São crianças. Crianças inocentes passando fome enquanto a gente toca a vida. Mas Teodoro, Dona Sebastiana disse com pena, a situação tá difícil para todo mundo. A seca, as dívidas, ninguém tem sobra de nada. Eu sei que não tem, Teodoro respondeu. Eu mesmo tô com água no pescoço. Mas se eu, que mal tenho para comer, posso dividir o pouco que tenho, todo mundo pode. Um punhado de farinha aqui, um pedaço de pão ali, umas batatas, uns ovos. Se cada um der um pouco, essas crianças não precisam chorar de fome. Seu Joaquim coçou a cabeça, pensativo. Você tem razão, Teodoro. Tem razão, sim. Ele olhou para Aparecida, que terminava o pão com reverência. Pequena, cê leva esse leite pros seus amiguinhos, tá bom? E amanhã cedo, cê volta aqui. Vou separar uns pães para vocês. Dona Sebastiana limpou os olhos com a ponta do avental. Vou mandar umas hortaliças também, e umas batatas que guardei. Um por um, as pessoas que haviam se reunido começaram a oferecer o que podiam. Um pedaço de carne seca, um saco de feijão, roupas velhas que ainda serviam. A notícia se espalhou pela vila como fogo em capim seco, e antes do meio-dia havia uma pilha de mantimentos na passinha. Teodoro vendeu seus 3 sacos de milho para o seu Zé Augusto por um preço justo, mas em vez de comprar apenas o necessário para sua casa, ele comprou o dobro. Metade seria para Joaquim e Dulce, a outra metade para Aparecida e as outras crianças. Quando sua filha Dulce perguntasse por que a comida estava rendendo menos, ele diria a verdade, e sabia que ela entenderia, porque era filha de Marieta, e Marieta sempre ensinara que dividir era multiplicar. Naquela tarde, Teodoro guiou Canela até o galpão abandonado perto do rio onde as crianças viviam. O lugar era uma ruína, telhado furado, paredes descascadas, chão de terra batida. E lá estavam elas, 7 crianças, todas entre 5 e 12 anos, magras, sujas, vestindo trapos. Quando viram Teodoro chegar com a charrete carregada de comida, não acreditaram. Aparecida correu na frente, gritando, é ele, é o moço que me deu o pão. As crianças se amontoaram ao redor da charrete, olhos arregalados, e Teodoro sentiu o coração se partir de novo. Ele desceu, começou a distribuir os mantimentos e prometeu, eu vou cuidar de vocês. Não sei ainda como, mas vou. Vocês não vão passar fome enquanto tiver um pedaço de pão para dividir. Mas quando voltou para casa naquela noite, depois de deixar as crianças comendo feijão com farinha, como se fosse um banquete de reis,
Teodoro se deparou com a realidade cruel. Sua despensa estava quase vazia. O dinheiro da venda do milho tinha ido embora. Ele tinha mais 3 bocas para alimentar agora, as suas e as dos filhos, e prometer ajudar 7 crianças. Como faria? Onde encontraria forças? De onde viria a comida? Ele entrou no quartinho que fora de Marieta e se ajoelhou ao lado da cama. Maria, ele sussurrou para o vazio. Me ajuda. Me dá força para fazer o que é certo. Eu sei que você faria o mesmo. Foi então que seus olhos caíram sobre o baú de madeira no canto do quarto. O baú de Marieta, onde ela guardava suas coisas mais preciosas. Teodoro nunca tinha mexido ali desde a morte dela. Não tinha coragem. Mas naquela noite, algo o chamou. Ele abriu a tampa devagar, sentindo o cheiro de alfazema que Marieta usava. Dentro, havia lençóis bordados, o vestido de casamento dela, algumas fotografias amareladas. E no fundo, embaixo de tudo, um envelope. Um envelope amarelado pelo tempo, com o nome dele escrito na letra delicada de Marieta. Para Teodoro, meu amor. Abra quando precisar lembrar quem você é. As mãos de Teodoro tremeram quando ele pegou o envelope. Lágrimas caíram sobre o papel. Ele não abriu naquela noite. Não conseguiu. Guardou a carta no bolso da camisa, perto do coração, e deitou-se no chão ao lado do baú, exausto. Lá fora, a noite caía sobre Pouso Alegre. As estrelas começavam a aparecer no céu sem nuvens. E em algum lugar num galpão abandonado perto do rio, 7 crianças dormiam pela primeira vez em meses com a barriga cheia, sonhando com um homem de joelhos que chorara com elas e prometera não deixá-las sozinhas. Mas os dias seguintes trairiam provas que testariam a fé de Teodoro de maneiras que ele jamais imaginara. Porque nem todos na vila viam com bons olhos o que ele estava fazendo, e porque a seca continuava, implacável, secando não apenas a terra, mas também a paciência e a generosidade das pessoas. Se você gosta de histórias que tocam o coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas partes dessa jornada emocionante. E me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Vamos espalhar essa corrente de amor pelo Brasil inteiro. No dia seguinte, quando Teodoro voltou à vila para ver como estavam as crianças, encontrou Aparecida esperando por ele na pracinha, como haviam combinado. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. As outras 6 crianças estavam com ela, enfileiradas como patinhos, todas limpinhas, com as roupas que a comunidade tinha doado. Quando viram Teodoro descer da charrete, correram até ele e o abraçaram, todos ao mesmo tempo, e ele se viu no centro de um redemoinho de bracinhos magros e risadas tímidas. Bom dia, seu Teodoro, Aparecida disse com um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Bom dia, minha filha, Teodoro respondeu, o coração apertado de emoção. Ele olhou para as outras crianças. E esses aqui são seus amigos? Aparecida fez as apresentações. Havia Joana, de 12 anos, que cuidava dos menores como se fosse a mãe. Dito, um menino de 10 anos, de olhar sério demais para a idade. Maria Clara, de 9, que não parava de sorrir. Os gêmeos Pedro e Paulo, de 6 anos, que se agarravam um no outro. E a pequena Rosinha, de apenas 5, que escondia o rostinho atrás de Joana, mas espiava Teodoro com curiosidade. É um prazer conhecer todos vocês, Teodoro disse, e sentiu que falava sério. Havia algo naquelas crianças, uma força, uma vontade de viver apesar de tudo, que o tocava profundamente. Seu Joaquim apareceu com uma cesta cheia de pães. Dona Sebastiana trouxe hortaliças frescas. Outros moradores começaram a chegar com pequenas ofertas. Mas Teodoro notou algo. Nem todos olhavam com simpatia. Algumas pessoas passavam de longe, desviando o olhar. Outras cochichavam entre si, lançando olhares de desaprovação. Foi quando apareceu o coronel Aristides Ferreira,
dono das maiores terras da região, homem gordo e pomposo que se achava superior a todos. Ele montava um cavalo branco impecável, usava terno mesmo no calor e tinha o bigode mais encerado de todo Minas Gerais. Teodoro Evangelista, o coronel disse com voz grossa, parando o cavalo bem na frente dele. Ouvi dizer que você tá recolhendo o menino de rua. Não tô recolhendo ninguém, coronel, Teodoro respondeu com calma. Tô só ajudando crianças que precisam. Crianças de outro povoado, o coronel insistiu. Crianças que não são responsabilidade nossa. Você sabe como é. Começa dando comida, daqui a pouco eles vão querer morar aqui, vão trazer doença, vão roubar. Roubar? Teodoro sentiu a raiva subir. Coronel, com todo respeito, essas crianças estão morrendo de fome. Elas não querem roubar nada. Só querem viver. Você tem filhos para alimentar, Teodoro. Sua própria roça tá seca. Não seja tolo. Cada um cuida dos seus. Então, pro senhor, essas crianças não são de ninguém? Podem morrer de fome e a gente finge que não vê? O coronel bufou, impaciente. O mundo é assim, Teodoro. Sempre foi. Tem quem e tem quem não tem. Você não vai mudar isso. Talvez não, Teodoro disse, olhando nos olhos do coronel, sem medo. Mas eu posso fazer minha parte. E vou fazer. O coronel deu de ombros e afastou o cavalo. Você vai ver onde essa caridade vai te levar. Ele resmungou antes de partir. Teodoro ficou ali, parado, sentindo os olhares pesando sobre ele. Sabia que o coronel tinha influência, que suas palavras espalhariam pela vila como erva daninha. Sabia que havia feito um inimigo poderoso. Mas quando olhou para baixo e viu Aparecida segurando sua mão, os olhos cheios de gratidão e confiança, soube que tinha feito a escolha certa. E no bolso da camisa, bem perto do coração, a carta de Marieta parecia pesar mais, como se chamasse por ele, lembrando-o de quem ele realmente era. Mas Teodoro ainda não estava pronto para abri-la. Ainda não. Havia trabalho a fazer, crianças para alimentar, e uma longa jornada pela frente. Uma jornada que testaria não apenas sua fé e sua coragem, mas também revelaria segredos que mudariam tudo o que ele achava que sabia sobre amor, sacrifício e o verdadeiro significado de riqueza. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova para Teodoro Evangelista. Toda manhã, antes mesmo do sol nascer completamente, ele acordava, preparava o café fraco que restava, deixava Joaquim e Dulce ainda dormindo e seguia para o galpão abandonado onde as 7 crianças viviam. Levava o que podia. Às vezes apenas um saco de farinha e alguns ovos. Outras vezes um pedaço de rapadura que Dona Sebastiana guardara, ou frutas que algum vizinho solidário deixara na porta de sua casa durante a noite. Na primeira semana, Teodoro percebeu que precisava de mais do que comida para ajudar aquelas crianças. O galpão era inabitável. O teto furado deixava a chuva entrar quando chovia. As paredes tinham buracos por onde o vento gelado da serra passava, e o chão de terra batida estava sempre úmido e frio. As crianças dormiam amontoadas num canto, cobertas apenas por alguns sacos de estopa velhos. Então, numa manhã de setembro, Teodoro tomou uma decisão que faria os comentários da vila explodirem. Ele traria as crianças para sua própria casa. Pai, Joaquim disse quando Teodoro anunciou a notícia no café da manhã. A gente mal tem espaço para nós 3. Como vamos caber mais 7? A gente dá um jeito, filho. Teodoro respondeu, passando a mão no cabelo despenteado do menino. Sua mãe faria isso. Você sabe que faria. Dulce, sentada do outro lado da mesa, com sua boneca de pano no colo, olhou para o pai com aqueles olhos grandes que lembravam tanto Marieta. Aquela menina que o senhor trouxe outro dia, a Aparecida, ela pode dormir comigo, pai? Eu divido minha cama. O coração de Teodoro quase explodiu de orgulho. Ele se abaixou e beijou a testa da filha. Você é igualzinha à sua mãe, sabia? Igualzinha. E assim foi feito.
Teodoro improvisou esteiras de palha no chão da sala. Arrumou cobertores velhos que encontrou no baú de Marieta. Dividiu o pequeno quartinho onde Joaquim e Dulce dormiam, colocando as meninas de um lado e os meninos do outro. A casa de 3 cômodos ficou apertada, barulhenta, cheia de vida. E pela primeira vez, desde a morte de Marieta, Teodoro sentiu que aquelas paredes voltavam a ter alma. Mas a vila não viu com bons olhos. Teodoro Evangelista tá louco. Dona Carminha, a fofoqueira oficial da igreja, dizia para quem quisesse ouvir. Encheu a casa de menino de rua. Daqui a pouco a casa dele vira um chiqueiro. Ele mal tem para dar para os próprios filhos, completava seu antenor, dono do armazém. E vai sustentar mais 7 bocas? Isso vai acabar mal. Dizem que essas crianças vieram do povoado onde teve tifo, cochichava Dona Matilde, benzendo-se 3 vezes. E se trouxerem doença para cá? E se contaminar todo mundo? Os comentários chegavam aos ouvidos de Teodoro como flechas envenenadas. Ele fingia não ouvir, mas cada palavra doía. Doía porque sabia que a situação era difícil. Doía porque via Joaquim e Dulce comendo menos para que as outras crianças pudessem comer. Doía porque sua despensa estava praticamente vazia e ele não sabia de onde viria a próxima refeição. Foi numa dessas noites de angústia, deitado em seu colchão de palha, que agora dividia com Dito. O menino tinha pesadelos todas as noites e precisava de alguém por perto. Que Teodoro finalmente teve coragem de pegar a carta de Marieta. O envelope amarelado estava guardado debaixo do travesseiro, desde que ele o encontrara. Suas mãos tremeram quando ele o abriu com cuidado, como quem manuseia algo sagrado. A letra delicada de Marieta dançava no papel à luz fraca da lamparina. Meu amado Teodoro, se você está lendo isto, é porque eu já parti e você está precisando lembrar quem você é. Conheço você, meu amor. Sei que está se culpando, se achando insuficiente, carregando o mundo nas costas. Mas preciso que saiba de uma coisa. Você é o homem mais rico que já conheci. Não em dinheiro ou terras. Nisso nós sempre fomos pobres mesmo. Mas rico de coração. Rico de compaixão. Rico dessa capacidade de ver o sofrimento alheio e não conseguir ficar parado. Lembra do dia em que te conheci? Você tinha parado na estrada para ajudar um velho tropeiro que tinha quebrado a roda da carroça. Passou a tarde toda ali, debaixo do sol, ajudando um completo estranho. Não queria nada em troca. Quando perguntei por que fez aquilo, você disse: porque ele precisava, Maria. Era só isso. Foi nesse momento que me apaixonei por você, porque vi um homem que entende que a verdadeira riqueza não está no que guardamos, mas no que damos. Sei que a vida não está fácil. Sei que você deve estar lutando. Mas não desista de ser quem você é. Não deixe que a dureza do mundo endureça seu coração. Continue sendo aquele homem que para ajudar. Mesmo que te chamem de louco. Mesmo que digam que você está errado. Porque no final, meu amor, a única coisa que levamos desta vida é o amor que deixamos. E você deixa amor por onde passa. Te amo eternamente, Maria. As lágrimas de Teodoro caíram sobre o papel, borrando algumas palavras. Ele apertou a carta contra o peito e chorou em silêncio para não acordar Dito, que dormia a seu lado. Marieta sabia. Mesmo depois de morta, ela ainda o conhecia melhor do que ele mesmo. Sabia que ele duvidaria, que vacilaria, que precisaria ser lembrado de quem era. E naquele momento Teodoro entendeu. Não importava o que a vila dissesse. Não importava se o coronel Aristides o desprezava. Não importava se a comida estava acabando. Ele faria o que era certo. Porque era isso que Marieta faria. E porque era isso que ele era no fundo da alma. Um homem incapaz de virar as costas para quem sofre. Na manhã seguinte, Teodoro acordou renovado. Depois de dar o café simples para as 10 bocas que agora dependiam dele, farinha de milho com água e um pouquinho de rapadura, reuniu todas as crianças na pequena sala. Escutem aqui, ele disse,
voz firme, mas carinhosa. A partir de hoje, as coisas vão funcionar diferente. Essa casa é pequena, a comida é pouca, mas é de todos nós. Vocês não são hóspedes, vocês são família, entenderam? As crianças o olhavam com olhos arregalados, ainda não acreditando totalmente no que ouviam. Família divide tudo, Teodoro continuou. Divide a comida, divide o trabalho, divide a alegria e a tristeza. Então, de agora em diante, os mais velhos ajudam os mais novos. Todo mundo tem uma tarefa. Joana, você e Dulce cuidam da comida e da limpeza. Joaquim e Dito, vocês me ajudam na roça. Maria Clara, você cuida dos pequenos enquanto a gente trabalha. E vocês, Pedro, Paulo e Rosinha, vocês ajudam no que puderem e estudam. Porque todo mundo aqui vai aprender a ler e escrever, ouviram? Estudar? Maria Clara regalou os olhos. De verdade? De verdade, Teodoro confirmou. Vou ensinar vocês tudo o que sei. Não é muito, mas é alguma coisa. E quando a professora Dona Alzira voltar de Belo Horizonte, vou conversar com ela para ver se aceita vocês na escolinha. Aparecida levantou timidamente a mão. Seu Teodoro, por que o senhor está fazendo isso tudo pela gente? A pergunta pegou Teodoro de surpresa. Ele olhou para aqueles rostinhos magros, para aqueles olhos que tinham visto tanta dor e perda, e sentiu o peito apertar. Porque vocês merecem. Ele disse simplesmente. Porque todo mundo merece ter uma casa, comida e alguém que se importe. E por quê? Porque é o certo a fazer. Naquele momento, Aparecida se levantou, correu até Teodoro e o abraçou com força. Em seguida, todas as outras crianças fizeram o mesmo. E Teodoro se viu cercado por aquele abraço coletivo, sentindo o calor e o amor daquelas almas pequenas, mas gigantescas. Você conseguiria viver nessa época, enfrentando tanta escassez, mas com tanto amor? Deixe seu like se essa história está tocando seu coração. Os dias se transformaram em semanas, e a rotina foi se estabelecendo. As manhãs começavam cedo, com Teodoro e os meninos mais velhos indo trabalhar na roça. Mesmo com a seca, ele teimava em cuidar da terra, arrancando o pouco que ainda crescia. As meninas cuidavam da casa, que mesmo simples, estava sempre limpa e organizada. À tarde, Teodoro ensinava as crianças a ler, usando uma velha cartilha que Marieta guardara e a Bíblia da família. À noite, depois da janta simples, todos se reuniam e Teodoro contava histórias. Histórias de sua infância, histórias que Marieta contava, histórias inventadas que faziam as crianças rirem. Mas nem tudo eram flores. O dinheiro acabara completamente. Teodoro vendera tudo o que podia vender. Ferramentas velhas, uma sela que não usava, até algumas galinhas que tinha guardado. A comida estava racionada ao extremo. Muitas noites, Teodoro fingia que já tinha comido para que as crianças pudessem comer um pouco mais. E a pressão da vila só aumentava. O coronel Aristides espalhou a notícia de que Teodoro estava inadimplente com os impostos da terra, o que era verdade, e que em breve perderia a propriedade. Dona Carminha dizia que era um escândalo um homem solteiro morar com tantas meninas, mesmo que ele fosse velho o suficiente para ser avô delas. Seu antenor se recusava a dar fiado no armazém. Foi Dona Sebastiana, a vendedora de hortaliças, que se tornou a primeira aliada verdadeira de Teodoro. Numa tarde chuvosa de outubro, ela bateu na porta da casa dele, carregando um cesto pesado, coberto com um pano. Dona Sebastiana, Teodoro disse surpreso, abrindo a porta. Entre, por favor, desculpe a bagunça. Bagunça nada, ela respondeu, enxugando os pés do batente. Vim trazer umas coisas. Ela destampou o cesto e Teodoro quase chorou. Havia batatas, cenouras, abóbora, couve, cheiro verde e até alguns ovos embrulhados com cuidado. Dona Sebastiana, eu não posso aceitar isso tudo, Teodoro disse, a voz embargada. A senhora já ajudou tanto. Cala a boca, Teodoro Evangelista. Ela disse com firmeza, mas os olhos brilhando. Você acha que eu não sei o que está fazendo aqui?
Acha que eu não vejo você magro, trabalhando que nem um condenado, cuidando dessas crianças como se fossem suas? Mas, sem mas. Meu marido morreu faz 5 anos. Meus filhos cresceram e foram embora. Minha roça dá mais do que eu preciso. Então, de agora em diante, toda semana eu vou trazer uma cesta. E não quero ouvir um não. Teodoro segurou as mãos ásperas de Dona Sebastiana entre as suas. Que Deus abençoe a senhora. Já fui abençoada, ela respondeu com um sorriso triste. Agora é a vez de abençoar os outros. E cumpriu sua palavra. Toda semana, Dona Sebastiana aparecia com seu cesto. E aos poucos, outros começaram a ajudar também. Sempre discretamente. Sempre quando o coronel Aristides não estava vendo. Seu Joaquim mandava pães velhos, que ainda estavam bons. O padre da igreja começou a deixar roupas doadas na porta. Um fazendeiro que morava do outro lado do rio mandou um saco de feijão com um bilhete. Para as crianças. Não diga quem mandou. Teodoro percebia que por baixo da camada de julgamento e fofoca havia ainda pessoas boas em Pouso Alegre. Pessoas que entendiam. Pessoas que se importavam. Foi numa dessas tardes de trabalho compartilhado que Teodoro e Aparecida tiveram uma conversa que mudaria tudo. Estavam sentados no degrau da porta da frente, descascando batatas que Dona Sebastiana trouxera, quando a menina perguntou de repente: Seu Teodoro, o senhor tem medo? Medo de quê, pequena? Medo de não dar conta. Medo de ter que mandar a gente embora. Teodoro parou de descascar a batata e olhou para aqueles olhos grandes e sérios. Aparecida tinha apenas 7 anos, mas seus olhos pareciam mais velhos, como se tivessem visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Tenho medo sim, Teodoro respondeu honestamente. Tenho medo todo dia. Acordo com medo, trabalho com medo, durmo com medo. Os olhos de Aparecida se encheram de lágrimas. Então a gente vai ter que ir embora? Não, Teodoro disse com firmeza, puxando a menina para perto. Porque o medo não manda em mim. Eu tenho medo, mas faço mesmo assim. Entende? A coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer o que precisa ser feito do mesmo jeito. Igual o senhor fez naquele dia na pracinha? Igual naquele dia. Aparecida ficou em silêncio por um momento, processando. Depois perguntou: Por que o senhor chorou naquele dia, quando me viu? Teodoro respirou fundo. Ninguém nunca tinha perguntado isso antes. Por quê? Porque eu vi em você minha própria filha. Vi todas as crianças do mundo que passam fome. E vi que se eu não fizesse nada, se eu simplesmente passasse reto e fingisse não ver, eu ia perder um pedaço de mim mesmo. Ia perder o que me faz ser quem eu sou. E quem o senhor é? Ainda tô tentando entender isso direito, Teodoro disse com um sorriso triste. Mas minha Marieta, minha esposa que morreu, ela sempre dizia que eu era um homem que não consegue ver alguém sofrer e ficar parado. Acho que ela estava certa. Eu gostaria de ter conhecido ela. Ela teria amado você. Teria amado todas vocês. Aparecida voltou a descascar batatas, mas agora com um pequeno sorriso nos lábios. E Teodoro percebeu que aquela conversa simples, aquele momento de vulnerabilidade compartilhada, havia criado uma ponte entre eles. Uma ponte de confiança, de amor, de família verdadeira. Mas nem tudo eram momentos doces. Na semana seguinte, o coronel Aristides apareceu de novo, dessa vez acompanhado por 2 capangas. Bateu na porta com força, assustando as crianças que brincavam no quintal. Teodoro, ele gritou, saia aqui para fora. Teodoro saiu, colocando-se entre o coronel e as crianças que espiavam com medo pela janela. O que o senhor quer, coronel? Vim avisar. Você tem 1 mês para pagar os impostos atrasados da terra. 1 mês. Se não pagar, essa propriedade vai ser leiloada. E pode tirar esses moleques daqui, porque não vou querer vagabundo morando em terra que vai ser minha. Essa terra é da minha família há 3 gerações, Teodoro disse,
tentando manter a voz calma apesar da raiva que fervia dentro. Era da sua família, agora vai ser minha. A não ser que você consiga 1000 cruzeiros em um mês. O coronel sorriu maldosamente. E a gente sabe que você não tem nem 100. Deus vai prover, Teodoro disse. Deus? O coronel deu uma gargalhada cruel. Teodoro, Deus ajuda quem se ajuda. E você tá fazendo tudo errado. Encheu a casa de menino de rua, tá passando fome e acha que Deus vai mandar dinheiro do céu. O senhor não entende nada, Teodoro respondeu. E pela primeira vez havia fogo em sua voz. O senhor tem terra, dinheiro, poder, mas não tem o que eu tenho. Não tem amor. Não tem família de verdade. Olha lá pra dentro, coronel. Ele apontou para a janela, onde as crianças o observavam. Vê aquelas crianças. Elas me olham como olham para um pai. Me abraçam todo dia. Fazem a casa ter vida. Isso o senhor nunca vai ter, mesmo com todo o seu dinheiro. O rosto do coronel ficou vermelho. 1 mês, Teodoro. 1 mês e essa terra vai ser minha. Aí você e seus moleques vão ver o que é bom pra tosse. Ele virou as costas e partiu, os capangas atrás dele. Teodoro ficou ali parado, tremendo de raiva e medo. 1000 cruzeiros em 1 mês? Era impossível. Não tinha como. A roça não estava produzindo. Não tinha nada mais para vender. O pouco dinheiro que conseguia vinha de bicos que fazia aqui e ali, mas nunca passava de alguns trocados. Ele entrou de volta em casa e encontrou todas as crianças o esperando, preocupadas. Joana, a mais velha, perguntou: Seu Teodoro, a gente vai ter que ir embora? Teodoro olhou para aqueles rostos, para aqueles olhos cheios de medo de perder o único lar que tinham conhecido desde a tragédia. E algo dentro dele se solidificou. Algo de aço puro. Não, ele disse. Não vamos. Eu não sei como, mas vamos encontrar um jeito. Eu prometo para vocês. Mas quando a noite caiu e as crianças dormiram, Teodoro se ajoelhou no quintal, olhando para as estrelas, e rezou como nunca tinha rezado antes. Marieta, meu anjo, eu preciso de ajuda. Preciso de um milagre. Não por mim, mas por essas crianças. Mostra para mim o caminho. E foi naquela noite exata que o destino respondeu de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Porque na manhã seguinte, uma carroça chegaria à porta de sua casa. Uma carroça puxada por uma mula cansada, guiada por uma mulher que Teodoro não via há mais de 20 anos. Uma mulher cujo rosto ele pensava ter esquecido, mas que reconheceu instantaneamente. Uma mulher que carregava consigo não apenas mantimentos e ajuda, mas um segredo que estava prestes a explodir e mudar tudo. Seu nome era Helena. E sua chegada marcaria o começo do fim, ou o fim do começo, de tudo que Teodoro conhecia. O sol mal tinha nascido quando Teodoro ouviu o barulho da carroça parando em frente à sua casa. Estava no quintal, lavando o rosto na bacia de água fria, tentando espantar o cansaço de mais uma noite mal dormida. O som das rodas de madeira rangendo na terra batida o fez erguer a cabeça. Quem seria aquela hora tão cedo? Ele enxugou o rosto com o pano velho que pendurava no varal e caminhou até a frente da casa. O que viu o fez parar no meio do caminho, o coração disparando dentro do peito. Uma mulher descia da carroça. Devia ter uns 45 anos, cabelos grisalhos presos num coque, rosto marcado pelo tempo e pelo sol, mas com uma elegância natural que o vestido simples de algodão não conseguia esconder. Ela segurava as rédeas da mula com mãos firmes, e quando seus olhos encontraram os de Teodoro, houve um momento de reconhecimento mútuo que pareceu congelar o tempo. Helena? Teodoro sussurrou, incrédulo. Teodoro, ela respondeu, e sua voz era exatamente como ele lembrava, suave, mas forte. Faz tempo. Mais de 20 anos, Teodoro disse, ainda processando o que via. Helena Almeida, a mulher que ele quase tinha se casado antes de conhecer Marieta. A mulher que tinha partido de Pouso Alegre sem avisar,
deixando apenas uma carta dizendo que precisava seguir outro caminho. O que você está fazendo aqui? Helena desceu completamente da carroça, e Teodoro notou que ela trazia a carroça cheia de sacos e caixotes. Ouvi falar do que você está fazendo, ela disse, das crianças, da luta que você está enfrentando. Como você soube? Notícia corre, Teodoro, mesmo para quem mora longe. Ela deu um pequeno sorriso. Eu moro em Varginha agora. Tenho uma pousada pequena lá. Mas quando Dona Sebastiana mandou carta contando sua história, eu soube que precisava vir. Dona Sebastiana escreveu para você? Ela foi minha amiga de infância. A gente nunca perdeu contato. Helena olhou para a casa onde as cortinas da janela se moviam. As crianças espiavam com curiosidade. Posso conhecê-las? Teodoro ainda estava atordoado pela aparição repentina de Helena, mas acenou que sim. Claro, entre. Quando Helena entrou na casa, pequena, e viu as 10 crianças amontoadas na sala, algumas ainda de camisola, outras já vestidas para o dia, todas olhando para a estranha com uma mistura de timidez e curiosidade, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, ela sussurrou. São tantas. Esse aqui é Joaquim, meu filho. Teodoro apresentou, colocando a mão no ombro do menino. E essa é Dulce, minha filha. E essas aqui são Aparecida, Joana, Maria Clara, Rosinha, e esses são Dito, Pedro e Paulo. Cada criança acenou timidamente quando seu nome foi dito. Helena se abaixou para ficar na altura dos pequenos e sorriu com uma doçura genuína. É um prazer conhecer todos vocês. Trouxe algumas coisas na carroça. Que tal ajudarem a descarregar? As crianças olharam para Teodoro pedindo permissão. Ele acenou que sim, e elas saíram correndo para fora, animadas. Helena e Teodoro ficaram sozinhos na sala pequena. E o silêncio pesou entre eles como uma cortina grossa. Você casou, Helena disse, olhando ao redor e notando uma fotografia de Teodoro e Marieta pendurada na parede. Casei. Com a Marieta. Ela morreu faz 3 anos. Sinto muito. Helena pareceu genuinamente triste. Dona Sebastiana me contou. Disse que ela era uma mulher maravilhosa. Era, Teodoro confirmou, a voz rouca. A melhor pessoa que já conheci. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Imagino que você esteja se perguntando por que eu vim. A pergunta passou pela minha cabeça. Vim por quê? Helena respirou fundo, como se reunisse coragem. Porque quando ouvi o que você está fazendo, cuidando dessas crianças, mesmo sem ter nada, lembrei do homem que conheci há 20 anos. O homem que parava na estrada para ajudar tropeiro com a carroça quebrada. O homem que dava comida para os mendigos, mesmo quando ele próprio tinha pouco. E pensei, esse homem não mudou, e ele precisa de ajuda. Eu sempre preciso de ajuda, Teodoro disse com um sorriso triste. Mas aprendi a me virar. Não sozinho, Teodoro. Ninguém consegue carregar o mundo sozinho. Helena tocou o braço dele levemente. Trouxe mantimentos, farinha, feijão, arroz, carne seca, óleo. O suficiente para vocês aguentarem uns 2 meses. Trouxe também cobertores, roupas, remédios. Teodoro sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Por quê? Por que tá fazendo isso? Helena o olhou nos olhos e havia algo ali. Algo antigo. Algo que nunca tinha sido dito. Porque eu devia. Porque eu fui embora quando devia ter ficado. Por quê? Ela parou escolhendo as palavras com cuidado. Porque algumas dívidas do passado nunca se pagam completamente. Mas a gente pode tentar. Antes que Teodoro pudesse perguntar o que ela queria dizer com aquilo, as crianças voltaram correndo, carregando os primeiros sacos da carroça. Seu Teodoro, tem tanta coisa! Aparecida gritava, os olhos brilhando. Tem até doce de leite. O dia passou numa correria organizada. Helena ajudou a organizar os mantimentos na despensa, que pela primeira vez em meses ficou realmente cheia.
Ela ensinou Joana e Dulce receitas novas, contou histórias para os pequenos e demonstrou ter um jeito natural com crianças que encantou a todos. Quando a noite caiu, ela ainda estava lá, e Teodoro percebeu que não queria que ela fosse embora. "Fica para jantar", ele ofereceu. "É o mínimo que posso fazer." Helena aceitou, e a janta daquela noite foi a mais farta que aquela casa tinha visto em muito tempo. Feijão temperado com carne seca, arroz, farofa e até couve refogada. As crianças comeram até não poder mais, e pela primeira vez em semanas, Teodoro também comeu até ficar satisfeito. Depois da janta, as crianças se reuniram na sala e Teodoro pegou a velha viola que pertencera a seu pai e tocou algumas músicas. Helena sabia a letra de todas e cantou junto, sua voz ainda bonita preenchendo a casa de alegria. Quando as crianças finalmente foram dormir, Teodoro e Helena ficaram sentados no degrau da porta, olhando as estrelas. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto distante de grilos e pelo vento que balançava as árvores. "Por que você foi embora, Helena?" Teodoro perguntou de repente. Naquela época, por que foi embora sem explicar direito? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. "Por que eu estava grávida, Teodoro?" O mundo parou. Teodoro virou-se para ela, o coração batendo descompassado. "O quê?" "Eu estava grávida. De você." "Mas como? Nós nunca..." "Aquela noite da festa de São João. Você lembra? A gente bebeu demais, dançou demais e aconteceu." Helena limpou uma lágrima que escorria. "Quando descobri, você já estava interessado em Marieta. Vocês eram perfeitos juntos. Ela era boa, pura, tudo o que eu não era. E eu não queria atrapalhar sua felicidade com uma notícia que ia mudar tudo." "Meu Deus", Teodoro sussurrou, a cabeça girando. "Você teve..." "Tivemos um filho. Uma filha", Helena disse suavemente. "Chamei ela de Aurora. Ela tem 20 anos agora. Mora em Varginha comigo, ajuda na pousada." Teodoro não conseguia processar. Uma filha. Ele tinha uma filha que nunca conheceu. 20 anos de vida que ele perdeu. "Por quê? Por que você não me contou?" "Porque eu tinha medo", Helena admitiu. "Medo de estragar sua vida. Medo de que você se casasse comigo por obrigação e passasse o resto da vida se arrependendo. Você amava Marieta. Eu vi nos seus olhos, e eu não ia tirar isso de você. Mas eu tinha direito de saber." "Tinha", Helena concordou, mais lágrimas caindo. "E foi a decisão mais difícil que já tomei. Mas olha o que você construiu, Teodoro. Você teve uma vida boa com Marieta, teve Joaquim e Dulce. Foi feliz. Se eu tivesse contado, tudo seria diferente." Teodoro se levantou, precisando se mover, precisando de espaço para respirar. Uma filha, Aurora, 20 anos. Ela sabe de mim?" "Sabe. Contei tudo para ela quando completou 18 anos. Foi ela quem me incentivou a vir aqui agora. Disse: 'Mãe, esse homem precisa de ajuda, e você precisa fazer as pazes com o passado.' Eu quero conhecer ela", Teodoro disse imediatamente. "Preciso conhecer minha filha." "E vai. Ela quer te conhecer também." "Mas..." Helena hesitou. "Teodoro, tem mais uma coisa que você precisa saber. E é por isso que eu vim realmente. Não é só sobre a Aurora." "O que mais?" Helena tirou do bolso do vestido um envelope. O envelope amarelado, muito parecido com aquele que Marieta tinha deixado. Quando sua Marieta ficou doente, nos últimos dias antes de morrer, ela me mandou uma carta. Eu não entendia como ela sabia onde eu morava, mas ela sabia. A carta chegou uma semana depois que ela morreu. O que? O que ela escreveu? Ela escreveu o que sabia. Sobre mim, sobre você, sobre a Aurora. Disse que sempre soube, desde o começo. O mundo de Teodoro desabou de novo. Marieta sabia? Sabia, e me perdoou. Disse que não guardava mágoa, que entendia por que fiz o que fiz. E me pediu uma coisa. Helena estendeu o envelope para Teodoro.
pediu que se algum dia você precisasse de ajuda de verdade, se estivesse lutando sozinho contra o mundo, eu viesse. Disse que você precisaria de alguém que conhecesse sua história toda. Alguém que pudesse lembrar você de quem sempre foi. As mãos de Teodoro tremiam quando ele pegou o envelope. Dentro havia uma carta na letra delicada de Marieta. Helena, se você está lendo isto, é porque parti. Quero que saiba que nunca guardei rancor. Sempre soube de Aurora. Descobri por acaso numa conversa que ouvi, quando Teodoro e eu já estávamos casados. No começo doeu, confesso. Mas depois entendi que você fez o que fez por amor. Amor por ele. Amor suficiente para deixá-lo ser feliz. Teodoro é um homem especial. Você sabe disso melhor que ninguém. Ele carrega o mundo nos ombros e nunca pede ajuda. É orgulhoso, mas do tipo bom. O orgulho de quem quer fazer tudo sozinho para não incomodar ninguém. Por isso te peço, se ele precisar, vá até ele. Não pelo que vocês tiveram no passado, mas pelo que ele é no presente. Um homem que merece ter alguém ao lado nas horas difíceis. E Helena, perdoe-se. Você fez o melhor que pôde com as escolhas que tinha. Aurora é uma bênção, onde quer que esteja. Com carinho, Maria. Teodoro sentou-se no chão de terra, a carta entre as mãos, e chorou. Chorou por Marieta, que até depois de morta, cuidava dele. Chorou por Helena, que carregou sozinha um segredo pesado por 20 anos. Chorou por Aurora, a filha que nunca conheceu. Chorou por tudo que poderia ter sido diferente e por tudo que foi exatamente como tinha que ser. Helena se ajoelhou ao lado dele e o abraçou, e pela primeira vez em anos, Teodoro deixou alguém carregar seu peso também. Ela era um anjo, Helena sussurrou. Sua Marieta era um anjo de verdade. Era, Teodoro concordou, e acho que tá cuidando da gente ainda. Eles ficaram ali, abraçados no chão do quintal, sob as estrelas, processando 20 anos de segredos revelados. E por um momento, Teodoro sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Não estava sozinho. Tinha Helena, tinha as crianças, tinha memórias de Marieta guiando-o. Tinha uma filha que estava prestes a conhecer. Mas a paz durou pouco, porque no dia seguinte, bem na hora do almoço, quando todas as crianças estavam reunidas na mesa, comendo o feijão que Helena tinha preparado, o coronel Aristides chegou. E dessa vez, não veio sozinho. Trazia 4 capangas armados, o delegado da cidade e um oficial de justiça. Teodoro Evangelista, o oficial gritou, batendo na porta com força. Abra essa porta, tenho um mandado aqui. Teodoro abriu a porta, o coração afundando. Helena apareceu atrás dele, as crianças espiando assustadas pela janela da cozinha. O que é isso? Teodoro perguntou, embora já soubesse a resposta. Ordem de despejo, o coronel Aristides disse com um sorriso venenoso. Você não pagou os impostos. A terra foi leiloada hoje de manhã, e eu comprei. Essa propriedade agora é minha. Vocês têm 24 horas para desocupar. Mas o senhor disse 1 mês, Teodoro protestou. Disse que eu tinha 1 mês. Mudei de ideia, o coronel disse com frieza. Antecipei o leilão. Tá tudo legal, dentro da lei. Pode perguntar pro oficial aqui. O oficial de justiça, um homem baixo e suado, acenou um papel. É verdade, o leilão foi legal. Você tinha dívidas há mais de 1 ano. Deram prazo o suficiente. Agora tem que sair. Isso é injustiça. Helena gritou, saindo de trás de Teodoro. Vocês estão expulsando um homem que cuida de crianças órfãs. Que tipo de gente faz isso? O tipo que respeita a lei. O coronel respondeu, olhando Helena de cima a baixo. E quem é você, mulher? Outra aproveitadora? Sou alguém que conhece homens como você, Helena disse com desprezo. Homens que têm tudo, mas não têm nada. Que dormem em cama de ouro, mas acordam com o coração vazio. O rosto do coronel ficou vermelho de raiva. 24 horas. Se amanhã, a essa hora, ainda tiverem aqui,
Mando meus homens tirarem vocês à força. E as crianças vão pro orfanato, onde deviam estar desde o começo. Não! Aparecida gritou de dentro da casa. Não vamos pro orfanato. Aqui é nossa casa. Todas as crianças começaram a chorar. O som de suas lágrimas ecoou pelo quintal, e até o delegado pareceu desconfortável. Mas o coronel não se abalou. 24 horas, ele repetiu. Virou-se e foi embora. Os capangas e o oficial atrás dele. Teodoro ficou parado, olhando a poeira que a comitiva levantou ao partir. Sentiu os joelhos fraquejarem. Tudo que tinha lutado para construir, tudo que tinha prometido para aquelas crianças, estava desmoronando. A casa ia ser tomada. Eles ficariam na rua. As crianças iriam para o orfanato, separadas, perdidas no sistema. Ele havia falhado. Helena segurou seu braço com força. Não acabou, Teodoro. Não acabou ainda. Acabou sim, ele disse, a voz morta. Eu não tenho dinheiro para comprar outra terra. Não tenho onde levar essas crianças. Acabou. Escuta aqui. Helena o virou para encará-lo. Aquele homem lá, aquele coronel miserável, ele tem dinheiro, mas não tem o que você tem. Ele não tem amor, não tem fé. Não tem um exército de crianças que acredita em você. Não tem uma comunidade que no fundo sabe que você tá certo. E o que isso adianta contra um mandado de despejo? Adianta tudo, Helena gritou. Porque a verdade sempre vem à tona, Teodoro. Sempre vem. E tem algo que você não sabe ainda. Algo que eu descobri quando estava investigando a situação daqui. O quê? O coronel Aristides não comprou essa terra legalmente. Ele subornou o oficial do cartório para antecipar o leilão sem te avisar direito. É fraude, e eu tenho provas. Teodoro arregalou os olhos. Provas? Como? Porque o escrivão do cartório é cunhado do dono da pousada onde eu fico em Varginha. E quando ele bebeu demais numa noite, contou tudo. Contou do suborno, contou das ameaças do coronel. E eu consegui uma carta dele confessando, por escrito. Onde está essa carta? Helena correu até a carroça e voltou com o envelope escondido debaixo do banco. Dentro havia uma carta escrita com letra trêmula, confessando o esquema todo. Era a prova que precisavam. A prova que podia derrubar o coronel. Precisamos levar isso para o juiz, Teodoro disse, a esperança acendendo de novo no peito. Agora, não só para o juiz, Helena disse, para o padre, para o delegado honesto da cidade vizinha, para todo mundo. Vamos expor esse homem. Vamos mostrar para todo Pouso Alegre quem ele realmente é. E foi isso que fizeram. Naquela tarde, Teodoro, Helena e Dona Sebastiana, que se juntou à causa assim que soube, foram de porta em porta, mostrando a carta, contando a verdade. Foram até a igreja e falaram com o padre, que ficou indignado. Foram até a delegacia da cidade vizinha e mostraram ao delegado de lá, que prometeu investigar. Mas a maior reviravolta aconteceu quando eles foram até a casa do juiz da comarca. O juiz, seu Ramiro, era um homem velho, cansado, que já tinha visto muita injustiça na vida. Quando leu a carta, quando ouviu a história toda, ele ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse: "Isso é grave, muito grave. Se isso é verdade, o coronel cometeu crime, e o leilão é nulo." "É verdade, doutor," Helena disse. "Cada palavra. Vou precisar investigar. Vai levar alguns dias." "Mas eles nos deram 24 horas, Teodoro lembrou. "Então eu suspendo a ordem de despejo até a investigação terminar," o juiz declarou. "Ninguém vai tirar vocês de lá, tem minha palavra." Quando voltaram para casa naquela noite, as crianças fizeram uma festa. Aparecida abraçou Teodoro com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. "A gente vai ficar. A gente vai ficar." "Vamos," Teodoro disse, olhando para Helena com gratidão. "Vamos ficar." E pela primeira vez em muito tempo, Teodoro dormiu em paz.
Sabia que a luta não tinha acabado. Sabia que o coronel não desistiria fácil. Mas agora ele não estava sozinho. Tinha Helena. Tinha a comunidade se mexendo. Tinha a verdade do seu lado. E tinha algo mais. Tinha uma filha que estava vindo conhecê-lo. Porque Helena mandara telegrama para Aurora naquela tarde, contando tudo. E Aurora tinha respondido que pegaria a primeira carroça para Pouso Alegre. Em 2 dias, Teodoro conheceria a filha que nunca soube que tinha. Em 2 dias, seu mundo se expandiria de novo. E tudo que ele achava que sabia sobre família, amor e redenção estaria prestes a ganhar um novo significado. Qual parte dessa história mais tocou você até agora? Escreve Justiça por Teodoro nos comentários se você acredita que os bons vencem no final. 2 dias depois, numa manhã de novembro que amanheceu clara e fresca, Teodoro acordou com um frio na barriga que não tinha nada a ver com fome. Era nervosismo puro. Hoje ele conheceria Aurora, sua filha. A filha que tinha 20 anos de vida, 20 anos de histórias, 20 anos de existência sem ele. Ele se levantou antes de todos, como sempre, mas dessa vez não conseguiu cumprir a rotina normal. Ficou andando de um lado para o outro na cozinha, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Helena, que tinha ficado hospedada na casa de Dona Sebastiana, mas vinha todos os dias ajudar. Chegou cedo e o encontrou naquele estado. Calma, Teodoro, ela disse com um sorriso gentil. Ela já te ama. Eu falei tanto de você para ela ao longo dos anos, que ela cresceu admirando o pai que nunca conheceu. E se ela me odiar por não ter estado lá? Teodoro perguntou, a voz carregada de medo. E se ela achar que eu abandonei vocês? Ela sabe a verdade. Sabe que eu escolhi não contar. Sabe que você é um homem bom. Helena tocou o rosto dele com carinho. Confia em mim. Vai dar tudo certo. As crianças acordaram aos poucos, sentindo a energia diferente na casa. Aparecida foi a primeira a perguntar. Seu Teodoro, o senhor tá nervoso? Tô sim, pequena, ele admitiu. Hoje vou conhecer uma pessoa muito especial. Uma filha que eu não sabia que tinha. Os olhos de Aparecida se arregalaram. O senhor tem outra filha? Tenho. Ela se chama Aurora e vai chegar hoje. A notícia se espalhou entre as crianças como fogo em palha seca. E logo todas estavam animadas, querendo ajudar a deixar a casa bonita para a chegada de Aurora. Joana e Dulce varreram tudo 3 vezes. Maria Clara colheu flores silvestres do quintal e fez um arranjo singelo, mas bonito. Os meninos organizaram a sala, empilhando os poucos móveis de um jeito que deixasse mais espaço. Até a pequena Rosinha ajudou, tentando alisar o lençol que cobria o sofá velho. A carroça chegou por volta do meio-dia, quando o sol estava alto e quente. Teodoro estava no quintal, fingindo consertar uma cerca que não precisava de conserto, mas na verdade vigiando a estrada. Quando viu a poeira subindo ao longe, quando reconheceu a figura feminina sentada ao lado do condutor da carroça, seu coração parou. Ela chegou, ele sussurrou. Helena apareceu ao lado dele, secando as mãos no avental. Vai lá, Teodoro. Vai conhecer sua filha. Teodoro caminhou até à frente da casa com as pernas bambas. A carroça parou e a mulher desceu. A Aurora tinha cabelos castanhos longos que brilhavam ao sol, olhos verdes que Teodoro reconheceu como sendo de sua própria mãe e um sorriso que iluminou o dia inteiro. Ela usava um vestido simples de algodão azul, carregava uma trouxa pequena de pertences e olhava para Teodoro com uma mistura de nervosismo e alegria, espelhava exatamente o que ele sentia. Por um longo momento, pai e filha simplesmente se olharam. 20 anos de ausência. 20 anos de perguntas não respondidas. 20 anos de amor perdido e encontrado. Tudo contido naquele silêncio. Foi Aurora quem deu o primeiro passo. Ela caminhou devagar até Teodoro, os olhos brilhando com lágrimas, e disse com voz suave: aquela palavra pai
quebrou todas as defesas de Teodoro. Ele abriu os braços, e Aurora se jogou neles, e os dois choraram abraçados ali mesmo, no meio do quintal de terra batida. Enquanto o mundo inteiro parecia parar para testemunhar aquele reencontro impossível. Minha filha, Teodoro soluçava, apertando Aurora contra o peito. Minha menina, meu Deus, como eu sinto muito. Sinto muito por não ter estado lá. Sinto muito por... Não, Aurora o interrompeu, segurando o rosto dele entre as mãos. Não se desculpa. A mãe me contou tudo. Você não sabia, e mesmo sem saber, o Senhor viveu a vida sendo exatamente o homem que eu sempre quis ter como pai. Um homem bom, generoso, que cuida de crianças que ninguém mais quer. O Senhor não tem que se desculpar por nada. Teodoro olhou nos olhos verdes da filha e viu perdão, aceitação, amor. Viu uma segunda chance que não merecia, mas que estava sendo oferecida mesmo assim. Eu te amo, ele disse, as palavras saindo do fundo da alma. Eu nem te conhecia até agora, mas eu te amo. Eu também te amo, pai. Aurora respondeu e sorriu através das lágrimas. Helena se aproximou e os três se abraçaram. Uma família estranha, remendada, nascida de segredos e separações, mas família mesmo assim. E ao redor deles, as crianças observavam em silêncio respeitoso, até que Aparecida não aguentou e correu para se juntar ao abraço, seguida por todas as outras. E logo havia 10 crianças e 3 adultos num abraço coletivo gigante que mais parecia um ninho de passarinhos. Os dias seguintes foram de adaptação e descoberta. Aurora ficou na casa, dormindo no colchão ao lado de Dulce e das outras meninas, e rapidamente se integrou à rotina. Ela tinha jeito com crianças, trabalhava ajudando a mãe na pousada e estava acostumada a cuidar de gente. E logo estava ensinando as meninas a costurar, ajudando Joana na cozinha, contando histórias para os pequenos antes de dormir. Teodoro passava horas conversando com ela, recuperando 20 anos em alguns dias. Aurora contava sobre sua infância em Varginha, sobre como Helena tinha trabalhado duro para dar-lhe uma vida boa, sobre seus sonhos de um dia ter uma escola para ensinar crianças pobres. Teodoro contava sobre Marieta, sobre Joaquim e Dulce, sobre a roça e a luta diária. E aos poucos, os dois foram tecendo uma relação que parecia ter sempre existido. Joaquim e Dulce, inicialmente confusos com a aparição repentina de uma irmã mais velha, logo se apaixonaram por Aurora. Joaquim ficava vermelho toda vez que ela falava com ele, e Dulce a seguia por toda parte como um cachorrinho. É estranho, Dulce disse uma noite para Teodoro, enquanto ele a colocava para dormir. Eu tinha uma irmã e nem sabia. É estranho mesmo, minha filha, Teodoro concordou. Mas é bom também, não é? É muito bom, Dulce disse com um sorriso sonolento. A Aurora é legal, e ela parece com o senhor quando sorri. Teodoro beijou a testa da filha e sentiu o coração cheio. Sua família tinha crescido de forma inesperada, mas crescido para melhor. Enquanto isso, a investigação sobre o coronel Aristides avançava. O juiz Ramiro tinha levado a denúncia a sério e convocado o escrivão do cartório para depor. Sob pressão, o homem confessou tudo: o suborno, a antecipação ilegal do leilão, as ameaças do coronel. O escândalo explodiu em Pouso Alegre como um barril de pólvora. O padre fez um sermão na missa de domingo denunciando a corrupção e a injustiça. Dona Sebastiana e outras mulheres da vila organizaram um abaixo-assinado exigindo que o coronel devolvesse a terra para Teodoro. Até seu Joaquim, o padeiro, que nunca se metia em política, fechou a padaria por um dia em protesto. O coronel Aristides, acostumado a fazer o que queria sem consequências, viu seu mundo desmoronar. Suas terras foram investigadas, descobriram outras fraudes, outras famílias expulsas ilegalmente. Em 2 semanas, ele estava sendo processado e tinha perdido metade de suas propriedades.
Numa tarde chuvosa de dezembro, o juiz Ramiro apareceu na casa de Teodoro. Estava acompanhado pelo delegado e por um oficial de justiça. Mas dessa vez, traziam boas notícias. Senhor Teodoro Evangelista, o juiz disse formalmente, mas com um sorriso nos lábios. Venho informar que o leilão de sua propriedade foi declarado nulo. A terra volta a ser sua. E mais, o coronel Aristides foi condenado a pagar-lhe uma indenização pelos danos causados. Teodoro não conseguiu falar. Simplesmente ficou ali, olhando para o juiz, processando as palavras. A terra era dele de novo. A casa, o quintal, a roça, tudo voltava para suas mãos. Quanto? Quanto é a indenização? Ele finalmente perguntou. 2.000 cruzeiros, o juiz respondeu. O dobro dos impostos que você devia. Vai dar para você pagar todas as dívidas e ainda sobra para investir na roça. 2.000 cruzeiros. Era mais dinheiro do que Teodoro tinha visto na vida inteira. Era o suficiente para recomeçar, para plantar de novo, para dar uma vida digna para as crianças. As crianças que tinham ouvido tudo da janela explodiram em gritos de alegria. Saíram correndo para o quintal, dançando na chuva, rindo, chorando, pulando. Teodoro se juntou a elas, e logo todos estavam dançando na lama, encharcados, felizes como nunca. Nós vencemos, Aparecida gritava. Nós vencemos! Vencemos, Teodoro repetiu, pegando a menina no colo e rodopiando com ela. Vencemos porque não desistimos, porque a verdade sempre vence no final. Naquela noite, depois que as crianças se secaram e dormiram, Teodoro se sentou com Helena e Aurora no degrau da porta. A chuva tinha parado, e o céu estava limpo, cheio de estrelas que pareciam mais brilhantes que nunca. O que você vai fazer agora? Helena perguntou. Teodoro pensou por um momento. Vou reconstruir. Vou plantar de novo. Vou legalizar a guarda das crianças. Fazer tudo direitinho. Vou... Ele parou, olhando para as duas mulheres ao seu lado. Vocês vão ficar, né? Vocês vão ficar aqui comigo? Helena e Aurora se entreolharam. Você quer que a gente fique? Aurora perguntou suavemente. Quero, Teodoro disse sem hesitar. Quero construir uma família de verdade. Quero acordar todo dia sabendo que você tá aqui, minha filha. Quero... Ele olhou para Helena, e havia algo novo em seus olhos. Algo que tinha estado adormecido por 20 anos. Helena, eu sei que não posso apagar o passado. Sei que você e eu tivemos nossa chance e as coisas foram do jeito que foram. Mas talvez a gente possa ter uma segunda chance. Não como éramos antes, mas como somos agora. Duas pessoas mais velhas, mais sábias, que sabem o valor de ter alguém do lado. Helena pegou a mão dele entre as suas. Eu vim para Pouso Alegre para ajudar um velho amigo, mas acho que fiquei porque encontrei algo que estava procurando há 20 anos. Um lar. Então sim, Teodoro Evangelista, eu fico, a gente fica. Aurora abraçou os dois, e os três ficaram ali, sob as estrelas, planejando o futuro que finalmente parecia brilhante. Os meses seguintes trouxeram mudanças maravilhosas. Com o dinheiro da indenização, Teodoro pagou todas as dívidas, comprou sementes novas e contratou 2 homens na vila para ajudá-lo a reformar a casa. Construíram 2 quartos novos, um para as meninas e outro para os meninos. Consertaram o telhado, pintaram as paredes, instalaram janelas novas. A casinha de 3 cômodos virou uma casa de verdade, capaz de abrigar toda aquela família grande e barulhenta. Helena vendeu sua pousada em Varginha e trouxe suas economias para investir numa pequena venda que abriu na vila. A venda prosperou rapidamente. Ela tinha jeito para negócios e era querida por todos. Aurora começou a dar aulas para as crianças da redondeza, transformando a sala da casa em uma escolinha improvisada toda tarde. Dona Sebastiana doou livros velhos, o padre emprestou cartilhas da igreja
E logo havia 15 crianças, além das 10 que moravam com Teodoro. Todas aprendendo a ler e escrever. A roça começou a produzir de novo. A chuva finalmente veio no final de dezembro, encharcando a terra seca, trazendo vida de volta. Teodoro plantou milho, feijão, abóbora. Os meninos mais velhos, Joaquim e Dito, trabalhavam ao lado dele, aprendendo o ofício. As meninas cuidavam de uma horta no quintal, cultivando verduras e temperos. Mas a transformação mais bonita não era física, era emocional. As crianças que tinham chegado magras, assustadas, perdidas, agora eram saudáveis, risonhas, cheias de vida. Aparecida não chorava mais, pelo contrário, seu riso era o som mais comum na casa. Joana tinha perdido aquele olhar sério demais para a idade e voltado a ser a adolescente que deveria ser. Os gêmeos Pedro e Paulo, que antes mal falavam, agora não paravam de tagarelar. Rosinha tinha ganhado peso, suas bochechas estavam rosadas e ela finalmente tinha parado de ter pesadelos. E Teodoro? Teodoro tinha descoberto que a riqueza que Marieta falara na carta era real. Não estava nas moedas ou nas terras, mas naqueles abraços matinais, naquelas risadas durante a janta, naquela sensação de chegar em casa e ser recebido por 10 vozes gritando pai. Porque sim, todas as crianças tinham começado a chamá-lo de pai. E ele tinha chorado na primeira vez que o ouviu, e toda vez depois disso, seu coração se enchia um pouquinho mais. Numa tarde ensolarada de abril, 6 meses depois daquela manhã em que ele tinha visto Aparecida chorando por um pedaço de pão, Teodoro organizou uma festa. Chamou toda a vila. Dona Sebastiana trouxe suas famosas broas. Seu Joaquim fez pães especiais. O padre benzeu a casa reformada. E no meio da festa, com todo mundo reunido no quintal, Teodoro fez um anúncio. Gente, ele disse, a voz forte e mais emocionada. Quero agradecer a todos que ficaram do nosso lado, que ajudaram quando tudo parecia perdido. Vocês nos deram mais que comida ou dinheiro. Vocês nos deram esperança. E hoje quero fazer um anúncio oficial. Ele olhou para Helena, que estava ao lado dele segurando sua mão, e sorriu. Helena Almeida aceitou se casar comigo. E vamos oficializar essa família toda. Vamos adotar legalmente cada uma dessas crianças. Elas não vão mais ser órfãs. Vão ser evangelistas. A festa explodiu em aplausos e gritos de alegria. As crianças cercaram Teodoro e Helena, pulando, chorando, rindo. E no meio daquele caos feliz, Teodoro olhou para cima, para o céu azul sem nuvens, e sussurrou: Obrigado, Marieta. Obrigado por me lembrar quem eu sou. Obrigado por me guiar até aqui. O casamento aconteceu 2 semanas depois, numa cerimônia simples na igreja da vila. Teodoro usou o terno que tinha pertencido a seu pai, consertado e passado com carinho por Joana. Helena usou um vestido branco simples que ela mesma costurou. E as 10 crianças estavam todas enfileiradas na primeira fileira de bancos, vestidas com roupas novas que a comunidade tinha doado, assistindo com olhos brilhantes enquanto o padre unia aqueles 2 sobreviventes numa nova família. Depois da cerimônia, houve festa na pracinha onde tudo tinha começado. Exatamente ali onde Teodoro tinha caído de joelhos e chorado com Aparecida. Agora tocava viola e cantava, rodeado por sua família enorme e barulhenta. E todos na vila paravam para ver, para testemunhar o milagre que tinha acontecido ali. Até o coronel Aristides, que tinha perdido tudo e agora morava numa casa pequena na periferia. Parou de longe para observar. E algo em seu rosto endurecido pareceu se quebrar um pouco ao ver aquela felicidade genuína que o dinheiro nunca tinha lhe dado. Os anos passaram, e a família evangelista se tornou uma instituição em Pouso Alegre. A casa sempre tinha a porta aberta para quem precisasse. Sempre havia um prato a mais na mesa.
Sempre havia um colchão para o viajante cansado. Aurora expandiu a escolinha e logo havia 30 crianças aprendendo a ler. Joana cresceu e virou professora também, ajudando Aurora. Joaquim e Dito cuidavam da roça, que prosperava ano após ano. Dulce e Maria Clara aprenderam enfermagem com a parteira da vila e começaram a ajudar nos partos e cuidar dos doentes. Aparecida, a menina que tinha chorado por um pedaço de pão, cresceu e virou uma mulher linda e forte. Ela nunca esqueceu aquele dia na pracinha, e toda vez que via uma criança precisando de ajuda, ela parava. Sempre parava. Porque tinha aprendido com Teodoro que parar para ajudar era o que nos fazia humanos. Numa noite de agosto de 1960, 8 anos depois daquele dia que mudou tudo, Teodoro estava sentado no mesmo degrau da porta onde tantas conversas importantes tinham acontecido. Helena estava ao seu lado, os cabelos agora completamente brancos, mas os olhos ainda brilhantes. Ao redor deles, a casa estava cheia de som. As crianças, agora adolescentes e adultos, conversavam, riam, viviam. "Você é feliz?" Helena perguntou de repente. Teodoro pensou na pergunta, pensou na jornada, pensou em tudo que tinha perdido e tudo que tinha ganhado. Pensou em Marieta, que tinha partido, mas deixado um mapa para ele seguir. Pensou naquela manhã em que tinha visto uma menina chorando e seu coração tinha se partido. "Sou", ele respondeu. "Sou mais feliz do que imaginei que seria possível. Porque descobri o que Marieta tentou me ensinar, que a verdadeira riqueza não é o que temos, mas o que damos. Não é o que guardamos, mas o que compartilhamos. E eu?" Ele olhou para a casa cheia de vida. "Eu compartilhei tudo o que tinha. E isso se multiplicou em amor." Helena beijou seu rosto enrugado. "Você é um homem bom, Teodoro Evangelista." "Sempre foi. Tentei ser", ele disse modestamente. "Nem sempre consegui, mas tentei." E era verdade. Ele tinha tentado, tinha caído de joelhos quando viu uma criança com fome. Tinha aberto sua casa quando não tinha nada. Tinha confiado quando a lógica dizia para desistir. Tinha amado quando amar era a coisa mais difícil a fazer. E no final, o amor tinha vencido. Como sempre vence. Porque no dia em que Teodoro escolheu parar para uma menina que chorava, ele não salvou apenas Aparecida. Ele salvou a si mesmo. Salvou Helena, que encontrou o perdão. Salvou Aurora, que encontrou um pai. Salvou 10 crianças, que encontraram um lar. E salvou uma comunidade inteira, que lembrou o que significava ser humano. Tudo porque um homem pobre viu uma menina com fome e seu coração não aguentou virar as costas. E talvez seja essa a lição que Pouso Alegre nunca esqueceu, que os milagres não vêm do céu, vêm das nossas mãos quando decidimos estendê-las, vêm dos nossos joelhos quando decidimos ajoelhar ao lado de quem sofre, vêm do nosso pão quando decidimos dividi-lo, mesmo tendo pouco. Porque no final, o que importa não é quanto temos, mas quanto damos. E Teodoro Evangelista, o homem que chorou por um pedaço de pão, deu tudo, e recebeu em troca algo que nenhum coronel rico jamais teria: uma família construída não de sangue, mas de amor puro e escolhido. E essa, como diziam os mais velhos de Pouso Alegre, nas noites estreladas, era uma riqueza que nenhuma seca poderia secar, nenhuma dívida poderia tomar, nenhum tempo poderia apagar. Era a riqueza eterna do coração humano. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais histórias emocionantes como essa. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda existe bondade no mundo. E me conta nos comentários. O que você achou dessa história? Qual parte mais te emocionou? Clique na próxima história aqui ao lado e continue essa jornada de emoções conosco. Porque toda semana trazemos mais histórias do interior do Brasil que vão fazer você acreditar de novo no poder do amor.